Está escrito em Gênesis 21, versículo 1, o seguinte: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Meu irmão, minha irmã, há um momento na caminhada em que aquilo que foi prometido finalmente acontece. O que parecia distante se torna concreto. O que foi esperado por anos ganha forma, nome, som, presença. Mas a Bíblia nos ensina algo que quase ninguém gosta de admitir. Ou seja, o cumprimento da promessa não encerra os conflitos da alma. Muitas vezes é exatamente aí que novos desafios surgem. Gênesis capítulo 21 começa com uma das frases mais carregadas de fidelidade de toda a Escritura. O texto bíblico diz que Deus visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Não foi uma coincidência, foi uma visita divina. Deus não esqueceu, Deus não atrasou, Deus cumpriu no tempo certo, do jeito certo. Isso fala diretamente a quem está desmotivado hoje, sem uma referência para seguir. Porque o desânimo costuma nascer quando a espera se prolonga demais e a alma começa a duvidar se Deus ainda visita. Esse texto bíblico afirma com força: Deus visita, Deus lembra, Deus cumpre, mesmo quando o tempo humano já classificou como impossível. E a Bíblia, continuando nesse texto aqui, relata que Isaac nasceu. E o nome significa riso, mas não é mais o riso cansado de Sara em Gênesis 18. Agora é o riso redimido, o riso que nasce da fidelidade de Deus, o riso que não zomba, mas testemunha, o riso que diz: Deus fez. Há risos que nascem da ironia e há risos que nascem da graça. Esse segundo tipo só Deus pode gerar. Isaac nasce em um contexto improvável. Pais muito idosos, corpo cansado, história longa, muitas tentativas, muitos erros no caminho. E isso nos ensina que o agir de Deus não depende da estética do cenário. Em um mundo obcecado por aparência, por juventude, por desempenho e força, Deus escolhe revelar a sua glória exatamente onde o humano já não consegue se exaltar. O nascimento de Isaac significa celebração, mas também confronto. O texto diz que no dia do desmame, Abraão faz um grande banquete, uma grande festa. Promessas cumpridas costumam gerar celebração pública, mas é nesse ambiente festivo que algo desconfortável aparece. Ismael, o filho da tentativa humana, começa a zombar de Isaac. Aqui entramos em uma dimensão profundamente espiritual, porém muito atual. Ismael representa aquilo que nasceu da pressa, da ansiedade, do medo de esperar em Deus. Ele é fruto de uma solução humana para uma promessa divina. E agora, quando a promessa verdadeira se manifesta, aquilo que nasceu da carne não consegue conviver em paz com o que nasceu do Espírito. Sara percebe isso rapidamente. O texto bíblico diz que ela vê. Discernimento espiritual não é apenas ouvir Deus, é perceber o que está acontecendo ao redor, no ambiente. E Sara entende que não se trata de uma brincadeira inocente. Há um conflito de destinos, há uma disputa de herança, há uma incompatibilidade de propósitos. E isso nos ensina algo duro, porém libertador. Ou seja, nem tudo o que esteve conosco durante a espera pode permanecer quando a promessa chega. Há promessas, ou melhor, há pessoas, hábitos, padrões de pensamento,
e decisões antigas que até nos ajudaram a sobreviver no deserto, mas não podem nos acompanhar na terra da promessa. Nós vivemos dias em que se tenta manter tudo junto, promessa e improviso, fé e controle, dependência de Deus e autossuficiência. Porém, Gênesis capítulo 21 nos mostra que isso só gera conflito constante. O que nasceu da ansiedade sempre vai zombar do que nasceu da promessa. O que nasceu do esforço humano sempre tentará diminuir o valor do que Deus fez. Sara pede algo difícil, que Agar e Ismael sejam mandados embora. E isso fere a Abraão profundamente. Ismael também é seu filho. Ou seja, há afeto, há história, há vínculo emocional. Obedecer a Deus nem sempre é simples, porque muitas vezes envolve abrir mão do que também amamos, mas que não faz parte do propósito final. Abraão fica angustiado. E aqui nós vemos a beleza do cuidado de Deus. Deus não ignora a dor de Abraão. Deus fala, Ele orienta, Ele garante cuidado. Deus deixa claro que Ismael não será abandonado, mas também deixa claro que a promessa seguirá o seu curso. Isso revela algo muito precioso. Deus cuida até das consequências das nossas escolhas erradas, mas não permite que elas ocupem o lugar do que Ele prometeu. Isso é exatamente atual, extremamente atual. Muitas pessoas estão desmotivadas porque vivem tentando conciliar o inconciliável. Querem o novo de Deus sem abrir mão de estruturas antigas. Querem a promessa, mas também querem manter a segurança, as seguranças artificiais que construíram no passado. Isso tende a gerar confusão interior, conflitos existenciais, desgastes emocionais e, principalmente, estagnação espiritual. Deus não está sendo cruel. Deus está sendo fiel. Fiel ao propósito, fiel à promessa, fiel ao futuro que Ele mesmo anunciou. Às vezes a fidelidade de Deus dói antes de curar. Agar e Ismael partem, há lágrimas, há incertezas, há deserto à frente, mas Deus continua sendo Deus também ali. Isso nos lembra que Deus não perde o controle da história em nenhum momento, nem mesmo quando a promessa nasce, nem mesmo quando algo precisa ser encerrado. Imagine só alguém que durante anos usou muletas para conseguir caminhar após um acidente grave. As muletas foram necessárias, salvaram, sustentaram, permitiram avanço. Mas chega um determinado dia em que o médico diz: agora você precisa largar as muletas, ou nunca voltará a andar plenamente. Largar dói, dá medo, muitas vezes até pavor, parece abandono, mas na verdade é sinal de cura. Assim são muitas soluções humanas que nós usamos enquanto a promessa de Deus não se cumpre, não se concretiza em nossas vidas. Elas ajudam por um tempo, mas se tornam obstáculos quando chega a hora de caminhar com as próprias pernas da fé. Gênesis capítulo 21 nos ensina que o nascimento da promessa exige maturidade emocional e espiritual. Não basta receber, é preciso administrar. Não basta celebrar, é preciso discernir. Não basta rir, é preciso realinhar o coração. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, se você hoje está se sentindo
sem orientação, sem norte. Talvez não seja porque Deus não cumpriu nada, mas porque você esteja em um tempo de transição, um tempo em que Deus está pedindo para você confiar não apenas no que Ele deu, mas no que Ele está removendo. Um tempo em que Deus está lhe ensinando que fidelidade não é apenas esperar, mas também deixar de ir, deixar ir. O mundo continuará ensinando a acumular, a manter, a ostentar. Deus continua ensinando a alinhar, a discernir, a confiar. A promessa de Deus não vem para coexistir com improvisos eternos. Ela vem para estabelecer um novo tempo. E quando entendemos isso, o riso deixa de ser nervoso, o coração deixa de ser dividido e a vida começa finalmente a caminhar no ritmo da promessa. Porque Deus não apenas cumpre o que promete, Ele também ensina como viver depois que a promessa chega. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.